Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, Teresa. Olá. Ok, finalmente estamos a gravar. Agora sim. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda a este espaço. Como estás? Muito bem, muito obrigada. Muito contente por estar aqui, muito contente pelo teu projeto e muito feliz de fazer parte dele também. Obrigado. Isto não é, pronto, é isso, ou seja, isto não é bem meu, isto é um bocadinho de todos. É nosso. Exatamente, ou seja, eu tento dar um bocadinho de voz e espaço a pessoas como nós, não é? Ou seja, como eu e tu, que sofrem deste problema diariamente. Mas diz-me, quem é a Teresa? Apresenta-te, de onde vens, quem és, Então, que fazes? Eu tenho 32 anos, sou daqui de Lisboa, sempre vivi aqui, nasci em Lisboa e cresci nesta cidade. Sou farmacêutica, desde que me formei que trabalhei sempre na indústria farmacêutica. É uma indústria complicada, com muito exigente, também às vezes um pouco mal vista, mas que também tem o seu papel. E sim, considero que sofro de ansiedade desde criança. Portanto, eu lembro-me de ter as minhas primeiras insónias aos 9 anos e o meu primeiro ataque de pânico aos 13, portanto, mesmo. Uau, muito, ok, então muito vem nova. mesmo muito nova. Muito nova, sim. Agora percebo, lá está, depois de começar psicoterapia aos 31, portanto, há pouco tempo e tarde, não é? Muito tarde, já devia ter começado há muito mais tempo, até mesmo em criança, mas agora percebo que a ansiedade faz sentido com a minha história. Eu sinto que isto vai ser uma conversa muito rica, eu já estou a adorar. Então, mas vamos começar por aí. Ou seja, tu começaste por ter ansiedade, ou seja, ansiedade, quer dizer, foi-te diagnosticado ou tu própria eras uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa com as coisas, estressada? Eu sempre achei que tinha nascido assim, que era mais estressada e mais nervosa que as outras pessoas e culpava-me até um bocado. Eu pensava, porque é que eu faço isto a mim própria? Porque é que eu tenho sempre o ritmo cardíaco acelerado? Porque é que eu não durmo decentemente como as outras pessoas? Tenho tantas insónias? Porque é que eu estou sempre preocupada? E culpava-me por não conseguir mudar. Isto aos... Desde criança mesmo. Okay. Eu sempre fui muito preocupada, sempre fui uma criança que chorei imenso e nunca quis associar à minha infância. Porquê? Porque, isto vai parecer pretencioso, mas é o que é, eu em criança não só nunca me faltou nada, como, para teres uma ideia, eu passei todas as minhas férias em pequena em hotéis de 5 estrelas em Portugal e no mundo. Sim, ou seja, sempre tiveste uma vida bastante privilegiada de alguma forma. Sim. Eu estudei em colégios privados, fui sempre excelente aluna. Okay. E achei que não poderia reclamar da minha infância, porque, não é? Que dirão aqueles meninos da Burkina Faso, claro, que trabalham nas minas de carvão desde os 5 anos, não é? Eu sempre achei que isto não poderia estar relacionado com a minha infância, mas de facto eu posso ter vivido isto tudo, ter tido esta sorte, mas aos 9 anos passei por um divórcio dos meus pais, que foi um divórcio muito feio, e foi a partir dessa altura que eu comecei a desenvolver insónias. Aliás, eu lembro-me de ir para a escola sem ter dormido, nada, várias vezes. Lembro-me de estar a vestir-me de manhã em criança e a saber que ia para a escola sem dormir e, portanto, que ia ser um dia de aulas difícil. Ainda assim, consegui ser sempre boa aluna. Talvez esse foi o motivo pelo qual os meus pais nunca me levaram a um psicólogo, porque o critério era, ok, se as notas descerem, se calhar vamos ter que a levar, e não estou aqui a querer diabolizar os meus pais, porque eles aos 30 anos fizeram aquilo que sabiam melhor.
Claro. Pronto, foi esse o critério, mas de facto eu vivi o divórcio dos meus pais aos 9 anos e foi muito complicado, e depois o meu irmão, que é 4, 5 anos mais novo que eu, portanto ele devia ter 4 ou 5 anos nessa altura, desenvolveu uma doença crónica também complicada, que me levou em criança ainda a ter que o socorrer algumas vezes, e portanto eu desenvolvi um comportamento ansioso porque desde pequena que na minha cabeça sempre se viveram momentos muito negros e sempre fui muito pessimista, a achar que as coisas iam sempre correr mal, e portanto a ansiedade faz sentido na minha história, como eu disse. Nunca o quis aceitar por ter tido muitos privilégios, mas o essencial é invisível aos olhos, como diz o príncipezinho, e lá está. E por isso é que o meu primeiro ataque de pânico foi aos 13 anos, numas férias em Punta Cana, com a minha mãe e com o meu irmão, onde não nos faltava rigorosamente nada, mas nós vivemos dentro da nossa cabeça. Nós podemos estar num lugar maravilhoso, com pessoas de quem gostamos, mas a nossa cabeça está noutro lugar. Isso é incrível. Mas como é que aconteceu? Lembras-te mais ou menos como é que aconteceu? Lembro-me de algumas coisas. Eu, obviamente, na altura não chamei ataque de pânico, nem pois a sim, minha mãe. Os meus pais são médicos, também importa dizer isto. Sim. Ok, pronto, ok. Então, ou seja, a tua mãe certamente também soube lidar e o que fazer, não é? Eu acho que quando toca aos filhos ou quando toca aos pais, e eu que também sou profissional de saúde, devo dizer que de uma forma muito estranha nós parece que desaprendemos tudo. E portanto, se calhar os meus pais, enquanto profissionais de saúde na altura que eu era pequena, se calhar deviam-me ter levado a um psicólogo e não o fizeram. Se calhar com outro doente qualquer, se calhar recomendariam isso na altura. Mas quando toca a nós é mais complicado. Mas o que me aconteceu em Punta Cana, em adolescente, foi que estávamos a ter dias maravilhosos, cheios de comida e dança e coisas alegres, e eu à noite, lá está, eu sempre sofri muito de insónias, mas nessa noite foi diferente. Nessa noite senti, ao deitar-me, eu estava no mesmo quarto da minha mãe e do meu irmão, o coração aceleradíssimo, e eu parecia que ouvia muito barulho dentro da minha cabeça, muito barulho. E acordei a minha mãe e disse: mãe, há uma tempestade lá fora, é uma tempestade tropical, é o que? A minha mãe disse: não há nada, deita-te, acalma-te. E ela voltou a dormir, mas eu não consegui. Para não os acordar, fui para a casa de banho, pus-me dentro da banheira a tentar acalmar-me, até chorei, e transpirava imenso, e depois, passado um bocado, é aquele sentimento de exaustão, não é? Como se nos tivesse passado um caminhão por cima, em que nem sequer... Libertaste muita energia, não é? Ou seja, estavas de rastos, em que nem sequer me consegui levantar da banheira para voltar a ir para a cama. Ou seja, quando amanheceu, a minha mãe foi dar comigo dentro da banheira, num estado meio zombie. Pronto. E foi muito estranho. Só, lá está, muitos anos depois, olhando para trás, é que eu percebo que esse foi de facto o meu primeiro ataque de pânico. Fogo, ok. E como é que foi? Ou seja, a partir daí, como é que foi o resto da tua vida? O resto da minha vida ou seja, com a adolescência, juventude... Foi sempre um bocadinho problemática neste aspecto. Continuaste a ter? Continuei a ter, sim. E qual é que era o trigger que disputava o ataque de pânico? Ou que ficavas mais ansiosa? Não sei, ou seja, tu continuaste a ter ataques de pânico? Continuei a ter ataques de pânico. Okay. E qual é que era esse trigger? O que é que disputava isso? Diferentes situações. Eu sempre tive algum problema com espaços fechados com muita gente, embora houve ali uma fase na casa dos 20 em que andava um pouco melhor. Tetos muito baixos. Sério? Ok. Sim. E havia uma discoteca aqui em Lisboa que eu ainda não sei se há, que é o Platô. Sim, ainda existe. Pronto, tem um teto muito baixo. Em Santos, não é? Julgo que sim, e foi a primeira e a única vez que eu fui lá, porque ainda tentei divertir-me com os meus amigos, mas depois não consegui mais. Okay. E
E depois outras coisas, em 2014, por exemplo, tive uma lesão da anca, achei que ia ficar com dor crónica para o resto da vida e, portanto, era todas as semanas praticamente, e às vezes à meia da noite, que é uma coisa estranhíssima. Eu estava a dormir e acordava e começava a transpirar e a chorar e a achar vou morrer, que é, como tu sabes, um sentimento de morte iminente horrível, horrível. E por mais que nós já sabemos reconhecer que é um ataque de pânico, mas ainda assim achamos que vamos morrer, Sim, sem dúvida. É desesperante e pronto, depois infelizmente lá está, apesar de ser farmacêutica, sempre cometi alguns erros com medicação, e já agora gostava de falar um bocadinho desta parte da farmacologia, que eu já ouvi falar aqui um bocadinho dos psicofármacos, que já foram aqui um bocadinho diabolizados, e eu queria também dizer que eles têm o seu papel. Os psicofármacos são muito importantes, por exemplo, para pessoas que estão na iminência de fazer mal aos outros ou de fazer mal a si próprias, sim. Ou mesmo a si próprias, são muito, muito importantes. Agora, se eu acho que o teu otorrino devia ter receitado Victan 3 vezes por dia, não acho. Assim como se fosse um psiquiatra com um princípio de surdez, com certeza que ele não te iria receitar porra nenhuma, desculpa a expressão, e iria encaminhar-te para um especialista, tal como os oftalmologistas não fazem partos e os pneumologistas não fazem endoscopias, não é? Acho que é um bocadinho cada macaco no seu galho. O Victan é muito importante para controlar certos episódios de pânico, não para ser tomado 3 vezes por dia, receitado por um otorrino. Pronto. E a minha experiência com a automedicação foi sempre um bocadinho errada. Eu comecei... Pois, porque tu tens esse poder, não é? Tu podes automedicar. Quer dizer, ou seja, podes automedicar porque a partir do momento em que és uma pessoa que já exerce a sua profissão, ou seja, tens essa facilidade, não é? Tenho, mas também faço muitas asneiras. Agora menos, desde que faço psicoterapia, felizmente consegui livrar-me desses medicamentos. Mas eu, por exemplo, aos 18 anos, ainda não era farmacêutica, né? Estava na altura dos exames nacionais e continuava a sofrer de insónias terríveis e precisava de estudar e de ir para o exame de cabeça fresca, e então comecei logo a tomar alguns medicamentos para dormir, num ato de total desespero já de passar muitas horas sem dormir. Porquê? Porque a tua cabeça não desligava? Não desligava da matéria dos exames. Eu sempre... não era da pressão? E da pressão, mas a pressão era mais de mim para mim própria. Eu sempre tive um nível de autoexigência gigante, porque sempre ouvi dizer... tens que fazer isto bem se queres ser alguém na vida. Quando ser alguém na vida, na realidade, é muito mais do que a vertente académica. Mas eu cresci com essa pressão e também muito de mim para mim própria. Era uma coisa que eu conseguia controlar. Eu não conseguia controlar se os meus pais voltavam a ficar juntos, ou não conseguia controlar a doença do meu irmão. Mas as notas eu conseguia controlar. E então tomei isso como um requisito para eu, de facto, ser alguém na vida. E tive excelentes notas, mas a troco de muito sofrimento, honestamente. Muito sofrimento. E pronto, comecei nessa altura a tomar medicamentos para dormir, aos 18 anos, e depois, obviamente, que fiquei dependente. E aos 22 anos tive um término de uma relação de 5 anos, terrível, pronto, que sofri muito e estava completamente viciada, com doses muito grandes, todos os dias, para tentar um bocadinho ficar dormente daquela dor toda, porque o momento que eu estava a dormir era o momento que eu não estava a pensar no meu ex-namorado e naquilo que me tinha acontecido. Claro. Pronto. E depois em 2014, quando eu fiz a tal lesão da anca, quem já teve lesões nos ossos sabe que nós, com a dor, os músculos contraem-se todos, e então temos que tomar relaxantes musculares, que entram um bocadinho nessa zona deste tipo de medicamentos para relaxar o corpo. E então também voltei às grandes doses. Portanto, isto tem sido assim um percurso
de muita medicação deste género desde muito cedo. Erradamente, volto a dizer. Eu sabia aquilo que estava a fazer, especialmente depois de me formar, de perceber como é que as coisas funcionavam. Cheguei a fazer misturas que não se devem fazer. De duas substâncias diferentes. Mas sentiste reações negativas no corpo? Sobretudo a dependência. É? Sim. Okay. Os efeitos adversos para mim era sobretudo a perda de memória. Pois para mim foi o que eu senti mais com o Victan. Perda de memória. Quer dizer, não é demência, porque acho que a demência é uma coisa que não é. Quer dizer, sei bem, mas não sei bem, mas não é. Acho que não é isto. O que eu sentia muito após estar 10 dias a tomar, depois de ter tomado 20 Victans em 10 dias, o que eu sentia era, ou seja, uma não reação, ou seja, eu não tinha reação a nada, estás a ver? E não conseguia pensar. Ou seja, não conseguia formular um pensamento. Estava só tipo parado a olhar. Estava completamente anestesiado e completamente dependente. E a todas as pessoas que nos estão a ouvir e que estão a tomar este tipo de medicação, também não é bom deixarem de um momento para o outro. O que é mesmo bom é serem seguidos por um profissional que vos ajude a sério, porque muitas vezes descontinuar uma terapêutica assim de um momento para o outro pode ter resultados muito, muito negativos, porque mais do que sintomas físicos, pode haver tendência para alguns pensamentos suicidas, altamente depressivos, e portanto o que é mesmo importante é que as pessoas encontrem um profissional que as possa seguir e acompanhar e ajustar a terapêutica se necessário. E diz-me uma coisa, tu em algum deste momento tu tentaste ir procurar ajuda psicológica no momento dos exames em que estavas mais debilitada, em que não conseguias dormir, ou no momento em que estavas a passar pelo fim da relação, digamos, ou seja, em que estavas num meltdown, foste procurar ajuda psicológica? Nunca me passou pela cabeça, porque eu sempre achei, eu sou da área da saúde, ou vou exercer saúde, filha de pais médicos, o meu foco é estudar, o meu foco é ultrapassar, e nunca pensei em pedir ajuda psicológica. Agora não vivo sem essa ajuda. Agora está a ser difícil cortar com essa ajuda. Ok. Ou seja, no meio disto, havia aí muitos ataques de pânico pelo meio. Ou coisas... ou seja, houve assim alguma situação que tu queiras destacar que tenha sido mesmo complicada, ou que tenha sido particularmente difícil de superar? As únicas pessoas que assistiram a ataques de pânico, essa vez no platô, alguns amigos assistiram. Mas lá está, ninguém percebeu o que é que eu tinha. Eu só disse que me estava a sentir mal, queria ir para casa, queria ir embora, eles que ficassem, que eu ia, pronto. Depois a minha mãe assistiu a várias vezes. Ou seja, tu tinhas sempre em casa? Tinha muitas vezes em casa, sim. Nunca tive, por exemplo, no emprego. Nunca tive a trabalhar, não. Tive no carro, logo a seguir, mas no trabalho acho que não. E depois uma vez numas férias, é muito estranho porque aconteceu-me em várias ocasiões de férias. Quando estás relaxada, não é? Eu costumo dizer... tipo descomprimir. Eu costumo dizer que estás a ver quando um comboio vai em alta velocidade e de repente trava e as malas que estão lá em cima caem todas. Sim. Pronto, é mesmo isto. Eu fui passar umas férias à Ilha Terceira pela primeira vez e tenho uma amiga que é de lá, portanto eu viajei sozinha, mas no avião correu tudo bem. E depois, quando cheguei à casa dela à noite, para te ser sincera, eu sei que aconteceu, mas eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei que ela já estava pronta para pegar no carro e para me levar para o hospital, porque já achava que eu estava a ter uma coisa cardíaca qualquer. Eu disse-lhe, não, deixa-me estar.
eu vou ficar bem, deixa-me estar. Depois ela já me estava a fazer um chá. Depois, entretanto, era 00:30 nos Açores, 1 da manhã em Lisboa. E eu liguei à minha mãe, porque a minha mãe sempre teve a capacidade de me acalmar mesmo por telefone. E ela acalmou, mas acho que foi a primeira vez que eu estava com alguém, apesar de ser uma amiga muito próxima, mas e também ser farmacêutica, curiosamente, mas que não sabia muito bem como é que havia de lidar com isto, nem o que era isto, e eu própria não lhe conseguia explicar. É muito complicado. Ok. E depois, quando é que isso passou? Ou seja, como é que passou? Foi um processo natural de, não sei, bebeste um chazinho, engostaste, ou houve, não sei, houve alguma coisa que ela possa ter feito, ou que tu possas ter feito, que melhorou? Eu lembro-me que eu levava comprimidos e tomei. Ansiolíticos ou antidepressivos? Ansiolíticos. Ok. E tomei e mesmo assim não passou, mas depois acabou por, naturalmente, com aquele sentimento de exaustão que nós temos, lá está, que nos passou um caminhão por cima, exatamente. Acabou por ser a partir daí que eu acalmei. Ok. Ou seja, então, não, eu estou a perguntar isto porque eu também agora já não, confesso que já não ando sempre, mas quando são situações de trabalho não consigo ainda deixar. Andar sempre com a bengalinha, andar sempre com a caixinha com os comprimidos atrás, para o caso de se acontecer alguma coisa. Não os uso, não lhes toco, mas só usa, ou seja, funciona como um efeito placebo. Sim, sem dúvida. Pronto, porque é muito isto, é muito o efeito placebo. Porque já aconteceu várias vezes, não agora, mas há coisa de 2 anos, quando tinha ataques de pânico no trabalho, ou quando começava a ter ataques de pânico no trabalho, a única coisa que me acalmava era a respiração. E então eu pensava sempre naquela de que é curioso que quando eu estava no ataque de pânico eu nunca pensava em ir buscar o comprimido. Eu sabia que os tinha lá, estás a ver? Para o caso de... Mas naquele momento a minha cabeça era só tipo, vou morrer, quero sair daqui. Nós ficamos fora de nós próprios. Fico fora completamente. Então imagina, eu sabia que tinha os comprimidos comigo, nomeadamente o Victan, não é? Como bengala, tipo ao caso de se acontecesse alguma coisa, mas nunca o tomei. Em caso SOS. Estás a ver? Ou seja, porque eu normalmente quando tomava o Victan tomava à noite para conseguir dormir, porque eu tenho este problema que é tipo, eu também sofro imenso de insónias, sobretudo quando vou, porque como eu trabalho como freelancer, muitas vezes vou fazer trabalhos novos com pessoas novas com quem eu não conheço, portanto há sempre situações não é difíceis, mas situações novas na minha vida, e isso para uma pessoa que sofre de ansiedade, não saber para onde é que vai, é terrível. Ou seja, ir sempre ao desconhecido é terrível. Então eu já faço todo um ritual à noite para conseguir dormir, e às vezes quando não consigo vai mesmo o Victan para cima. Mas agora nestes últimos tempos a coisa tem estado a correr bem e o ritual tem funcionado. Pronto. Só quando é situações tipo de muita responsabilidade, em que são projetos grandes ou projetos longos, em que eu tenho que acordar tipo às 5 da manhã e só vou chegar a casa às 8 da noite, que às vezes acontece, aí sim às vezes tomo o Victan para conseguir relaxar a cabeça e para conseguir dormir alguma coisa. Mas pronto, neste momento não tem acontecido muitas vezes, mas é isso, porque a pessoa não está no seu foco, não é? Não está na sua plenitude. Então é curioso, agora estava a pensar nisso e realmente todas as vezes que tive um ataque de pânico a trabalhar ou fosse onde fosse, em sítios sociais, tinha sempre aquilo comigo, mas nunca tomei. Sim, eu costumo descrever o ataque de pânico, e não é da minha autoria. Eu uma vez ouvi alguém, que não me recordo quem, descrever, imagina que tu estás num jardim aqui de Lisboa, urbano, os Jardins da Gulbenkian, qualquer coisa assim, e estás muito bem a passear, descontraído, e vês de repente um leão selvagem, um leão da selva, Sim. leão. O que é que tu sentes? Tu sentes medo, tu ficas aterrorizado, começas a transpirar imenso,
não é? Tens um ataque de choro e achas, eu vou morrer e quero sair daqui. Pois que é o sentimento de fuga, não é? Eu vou morrer e tenho que sair daqui. E é isto que nós sentimos, só que não há leão nenhum. Pois Mas é mesmo isto. Eu vou morrer agora, não sei porquê, mas eu vou morrer e quero sair daqui. É isto. E para quem não sofre deste problema, eu tenho consciência que é difícil entender, mas é a melhor maneira que eu consigo explicar. Pois, e muitas vezes o problema das pessoas que não têm e que lidam com pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão, neste caso, porque muitas vezes, muitas vezes não, a depressão anda praticamente de mãos dadas com a ansiedade, muitas vezes é não saber o que fazer ou como lidar com a pessoa que sofre de ansiedade. Então às vezes a pessoa se tenta ajudar, tenta ser bastante prestável e tentar ajudar da melhor maneira possível, muitas vezes não, mas às vezes, infelizmente, às vezes até está a fazer o efeito contrário, porque é mesmo por desconhecimento, pronto. Porque também é verdade que é isto, que é cada pessoa sofre e tem sintomas diferentes. Portanto, cada pessoa vive este problema de maneira diferente. Então às vezes, pronto, se calhar às vezes há certas coisas que se calhar podem ser piores ou melhores, pronto. Mas isto tudo para dizer, quando é que foi, eu agora estou aqui a tentar encaixar aqui as peças do puzzle, quando é que foi então aqui um momento em que tu percebeste, se calhar está na altura de procurar ajuda? Então, eu no final de 2017 mudei de emprego. Portanto, eu trabalhava num sítio onde era muito feliz, onde tinha um chefe bestial, onde tinha colegas de trabalho muito porreiros. Trabalhavas numa farmácia ou num laboratório? Não, eu sempre trabalhei na indústria. Sempre trabalhei na indústria farmacêutica, sim. Ok. Em companhias farmacêuticas, ligadas ao negócio farmacêutico. Pronto. Mas já eram 5 anos e meio naquele trabalho. E eu quando fiz 30 anos achei que precisava de uma coisa diferente e então comecei a procurar também para ter condições melhores e encontrei uma oportunidade de trabalho e resolvi mudar no final de 2017. O ano de 2018 foi honestamente o pior ano da minha vida, não só a nível de trabalho. Portanto, a minha avó materna, que viveu sempre na casa ao nosso lado, sofreu uma queda. Primeiro esteve 6 meses internada num hospital, depois acabámos por tomar a decisão de que ela ficaria melhor num lar, que é onde está agora, e que foi a melhor decisão, mas são muitos anos a viver com ela praticamente ao nosso lado. Portanto, foi uma transição muito difícil para todos e para ela, obviamente, muito mais. Perdi uma tia que eu adorava, uma mulher fenomenal. Tudo assim ao mesmo tempo, sabes? Também do lado materno, com uma doença oncológica fulminante, um exemplo, meu Deus, de mulher incrível. E a nível de trabalho, de facto, este trabalho revelou-se muito exigente, mas com isso eu não tenho problemas em lidar com grandes volumes de trabalho e com grandes responsabilidades. Mas eu entrei num meio onde as pessoas estavam lá há 10 anos, há 12 anos, há 14 anos, onde eram pessoas bastante mais velhas que eu, e isso não tem problema nenhum. Eu dou muito bem com pessoas 10, 20 anos mais velhas que eu, não tem problema nenhum. Mas eu no outro dia estava a ver as várias formas de assédio moral e pensei assim, bom, eu sofri disto tudo. Portanto, desde e-mails insultuosos de outras pessoas sobre mim para toda a empresa, desde coagir-me a assinar documentos que não devia ter sido eu a assinar, desde pequenas e mesquinhas chantagens, esconder a informação para tentar prejudicar o meu trabalho, tentativas de sabotagem do meu trabalho, comentários ofensivos, tentar descobrir informação pessoal sobre mim de uma forma extremamente intermissiva para depois usarem isso contra mim. Olha, foi um choque de realidade. Não há empresas perfeitas, não há pessoas perfeitas. Claro. Eu estou longe de ser perfeita, mas eu não estava habituada a lidar com maldade e eu aprendi que há pessoas
mesmo maldosas e mal intencionadas e que vivem para te prejudicar e acordam a pensar como é que te vão prejudicar. Porque chega alguém mais novo, com a vontade de mudar algumas coisas, pequenas coisas, e vontade de trabalhar. Mas se calhar sentiram-se ameaçadas de alguma maneira? Eu não sei identificar muito bem os motivos. É um bocadinho até... Eu bem tento, mas eu não consigo. Acho que é injustificável tudo aquilo que me fizeram, honestamente. E, portanto, tu podes imaginar que tudo isto para alguém que está a passar por um momento na vida difícil, que está emocionalmente fragilizada com a morte da minha tia, com a doença da minha avó, com isto tudo, alguém que sofre de ansiedade, que tem baixa autoestima, porque eu ainda por cima depois vivi um relacionamento que começou por ser fixe e depois acabou por ser tóxico e felizmente terminei, mas estava com a autoestima em baixo. Tudo isto, tudo junto. Pois, ainda por cima com aquela, ou seja, não é peso, mas com aquele pensamento de, ok, tenho 30 anos, estou à procura de um futuro melhor para mim, portanto vou passar para uma empresa melhor. Sim, exato. Ou seja, sempre com essa... E estava cheio de trabalho, porque depois há uma coisa, é que estas pessoas gastam imensa energia em prejudicar o teu trabalho, mas muito pouca energia a trabalhar, e tu acabas por ficar com imenso trabalho, porque não só tens o teu, como tens o que outras pessoas não querem fazer e que tu acabas por assumir para não prejudicar a empresa, e como tens ainda mais em tentar antecipar todos os cenários possíveis, tipo, eu vou enviar isto assim, como é que isto pode ser utilizado contra mim? Será que pode? Como é que eu posso pôr isto de forma a que não possa? E é imensa energia que tu gastas diariamente a tentar combater isto. Pois, estou-te a perceber. E isto foi o meu 2018, que só poderia ter acabado em setembro com aquilo que se chama um esgotamento, o burnout, por causa disto. Em setembro deste ano ou setembro? Em setembro de 2018. 18, ok. Portanto, foi tudo em 2018. Como é que surgiu o esgotamento propriamente dito? Houve um dia, uma sexta-feira, que eu me senti muito mal, que eu tinha passado uma semana, sabia que andava a dormir pouco, sabia que andava a abusar também dos medicamentos para dormir e que ainda assim dormia poucas horas. Na quarta-feira tinha ido às 6h30 para Barcelona e tinha regressado a casa às 10h30, portanto praticamente não dormi nada nesses dias, em trabalho, lá está. Uhum. E eu sexta-feira começo a sentir-me muito mal e percebo que tenho febre. E eu moro sozinha e eu, quando tenho febre ou quando estou assim muito doente, opto por ir para a casa da minha mãe para não estar sozinha. Pois, claro, Caso me aconteça alguma sim. coisa, como a minha mãe também é médica, portanto fui para a casa da minha mãe e não me estou a sentir bem e começa-me aqui a dar uma dor no pescoço, que acabou por ser um gânglio aqui inflamado, que acabou por ficar do tamanho de uma batata. Sinal que as minhas defesas estavam completamente em baixo, e não havia medicação para esta febre. A febre continuava a aumentar, seja com antipiréticos, com Benurons ou com antibiótico, que eu comecei a tomar porque de facto só poderia haver uma infecção iminente, não é? Com um gânglio aumentado, e a minha mãe acabou por me dar antibiótico e a febre nada. Portanto, 39,5, por ali acima. Há uma altura em que eu estou no sofá, o meu irmão também estava em casa da minha mãe, e eu estou a falar com ele e eu só lhe digo assim: chama a mãe porque eu vou apagar. E apaguei. E acordei numa banheira com água fria, em casa da minha mãe. A minha mãe a tentar baixar a temperatura do meu corpo, mas já a chamar ajuda porque havia ali qualquer coisa de muito errado. E então, obviamente eu não me lembro de mais nada, mas sei que fui para o hospital, fui para as urgências. Nas urgências encheram-me logo de antibióticos, perceberam que era uma infecção, tirei logo sangue para análises. E os médicos só disseram, pronto, isto é uma infecção, nós não sabemos de onde é que vem, não sabemos como é que surgiu, mas é uma febre refratária, ou seja, é uma febre que não baixa com assim, a medicação de primeira linha, portanto vai ter que ficar internada. E digo-te, ver a minha mãe, que mais uma vez reforço que é médica, olhar para mim numa cama de hospital,
depois do ano que nós tivemos, com a morte da minha tia, com a minha avó, foi muito complicado. Foi mesmo uma wake-up call. Ok. Ou seja, conseguiram perceber depois o que é que realmente... Ou seja, quando é que chegaste ao ponto em que percebeste que realmente era mesmo um esgotamento? Então, nos dias a seguir, porque eu fiquei internada 3 ou 4 dias, em conversa com os médicos, cuja primeira preocupação era obviamente controlar aquela infecção, que nunca se soube o que era nem de onde veio, soube-se apenas que eu tinha as defesas muito, muito em baixo. Percebemos que eu dei entrada desidratada, desnutrida e a dormir muito pouco, porque eu tinha daquelas pulseiras que registam os passos e o sono. Sim. E o médico que me viu na manhã seguinte pediu se podia ver na aplicação o meu padrão de sono. E até eu fiquei impressionada. Eu andava a dormir 3 horas por dia no máximo nos últimos 10 dias antes de ser internada. Portanto, obviamente que o meu corpo fez shutdown. Tipo, não tenho forma, o meu corpo disse, eu não tenho forma de conseguir continuar a viver normalmente. Então fez tipo shutdown mesmo. Portanto, em conversa com os médicos, percebemos isso. Agora, acho que as guidelines para uma baixa médica por esgotamento é tipo 2 ou 3 meses, mas eu tive 10 dias de baixa médica para além do internamento, porque prometi aos médicos que ia fazer uma data de coisas e fiz. Prometi aos médicos que ia beber 1,5 litro de água por dia, que ia comer como deve ser, saudavelmente, que ia cuidar de mim, que ia ter mais cuidado comigo e que as coisas no trabalho iam mudar, que prometi uma data de coisas. Isto, lá está, no final de 2018. E o meu 2019, que agora está a terminar, foi mesmo um ano que eu decidi que ia ser focado em mim. E foi, portanto, eu comecei por mudar a minha alimentação, beber muito mais água que café também, muito importante. Sim. E fiz meditação, comecei por fazer meditação e ao início é estranhíssimo, porque a cabeça não para de maneira nenhuma. Claro. E depois são precisas bastante sessões para se conseguir perceber, é disto que as pessoas falam quando dizem que a meditação resulta. É o foco. É o foco. Mas o foco pode ser a meditação tradicional ou pode ser outra coisa qualquer. Há quem goste de pintar, de cozinhar, de fazer crochê. Para mim, a minha melhor meditação é lavar a louça. Ou dançar. Sim, adoro dançar. Também eu. Tenho pena de não fazer mais, mas tenho alguns problemas assim de costas e de articulações que não me deixam. E 2019 foi de facto um ano em que eu não dei sequer oportunidade para relacionamentos, por exemplo, porque achei que precisava mesmo de me focar em mim. E foi isso que fiz. E a psicoterapia não surgiu logo assim no início de 2019, surgiu curiosamente depois de uma conversa com uma rapariga que eu não conhecia de lado nenhum, no Alentejo, em que ela me disse que tinha alguns problemas familiares e que ir à psicóloga para ela resultou, mas que ela não me sabia explicar como, porque não é como ter uma conversa com um amigo, não é? Eu felizmente tenho amigos que me compreendem, com quem posso conversar, mas é diferente, é alguém com quem tu falas e que parece que de vez em quando acende-se uma lâmpada na tua cabeça com as coisas que ela diz, que parece que tens nós que ela desata, que quebras dogmas que tu tinhas como certos e que passas a ser mais flexível. E foi a melhor coisa que eu fiz, obviamente aliada a tudo o resto da alimentação, da meditação, de descobrir alguns escapes, foi a psicoterapia. E estes sintomas físicos de ansiedade, não é? A extrema, que acabaram neste esgotamento, há pessoas que os têm de outras formas. Há pessoas que se manifestam na tireoide, que têm síndromes autoimunes, que têm problemas na pele ou no cabelo, e há muita coisa que
que nós temos e que vamos começar a medicar, quando na realidade aquilo que está lá por trás é a ansiedade. E por isso, quando as pessoas me dizem que é uma despesa, é verdade, é uma despesa, mas é um investimento. Porque eu, se calhar, se tivesse começado mais cedo, obviamente que a psicóloga não foi mudar nada nas pessoas que estão lá no meu trabalho, que estavam no meu trabalho a infernizar-me a vida. Sim, mas a maneira como tu as vês, não é? Exatamente. A maneira como eu lido com as coisas é muito, muito diferente. E findo 2019, posso dizer que coloquei um ponto final nesta empresa que me fez tanto mal e estou de partida para outra. Surgiu uma oportunidade melhor ainda, e eu acredito... Tu és mesmo lutador, tu és mesmo guerreira, porque após o esgotamento, após ter passado por isso, tu ainda aguentaste lá mais um ano. Ainda aguentei. Eu sabia que não podia largar tudo. Também tenho contas para pagar e tenho... Mas imagina, tu não conseguirias... Claro, obviamente, ou seja, todos nós temos as despesas e depois... que é uma coisa que é... o dinheiro só sai, não entra, não é? Depois quando o dinheiro não entra, depois é um problema, porque a vida acontece, mas as contas continuam lá as mesmas ao final do mês. A questão é... Tu não conseguirias arranjar noutra... Porque eu acredito plenamente, só de estar a ouvir aqui, que tu conseguirias arranjar trabalho noutro sítio qualquer onde tu quisesses. Mas sabes, o tal nível de autoexigência que eu tenho... Por isso mesmo. Eu só consegui sair, de facto, quando arranjei alguma coisa... Ainda melhor? Ainda melhor, sim. Meu Deus. Sim. Incrível. E depois há aqui outras coisas, porque entretanto a empresa também passou por uma reestruturação, houve pessoas que saíram, havia ali uma grande montanha russa, e eu fui ficando, mas pelo menos fiquei a viver aquilo de outra forma. E com a ajuda psicológica e com as mudanças que eu fiz na minha vida... E durante muito tempo, pelos motivos errados, eu sempre disse que, ok, eu vou para a psicoterapia, eu vou mudar a minha alimentação, mas é porque eu não quero voltar a ver a minha mãe olhar para mim numa cama de hospital. Quando na realidade eu tenho que fazer isto por mim. Sim, sim. Por mim. Mas acabou por resultar tudo bem. Eu acredito muito que a psicoterapia fez-me estar tão melhor comigo própria que acabou por atrair coisas boas. E isto... por muito esotérico que pareça, não, claro, sim, realmente aquilo que eu acho. Eu acho que explicar, não é? Esta oportunidade surgiu porque eu estou mais confiante, porque honestamente, se eu passei por aquilo que passei, vou conseguir enfrentar qualquer desafio. Sim, mesmo a sério. Sim, e porque estou emocionalmente mais equilibrada, e eu espero que quem me ouça a falar não ache que eu estou completamente resolvida, porque não estou. Atenção, eu tenho uma longa jornada ainda pela frente. Eu ainda não consigo estar em espaços fechados, ainda não consigo estar em espaços com o teto muito baixo. Mas tu vais conseguir. Epá, tu tens uma força interior incrível. Tens uma força interior, epá, muito grande. Epá, porque imagina, quem passou por isto e ainda por cima aguentaste mais um ano ali e epá, por tudo aquilo que tu conseguiste superar, é incrível, é de louvar. Parabéns. Obrigada, mas tenho ainda mesmo um longo caminho. Continuo na psicoterapia, não com tanta frequência, mas continuo a ajudar-me imenso. Eu volto a dizer, eu não sei explicar muito bem como. Eu sei que levo trabalhos de casa, há certas coisas que eu enfrento no meu dia-a-dia de forma diferente por causa de todas as conversas que tive. Também tenho uma componente de hipnoterapia, porque a psicóloga também é hipnoterapeuta, embora ainda não tenha explorado muito, já tive algumas experiências. Acho que é mais para lidar com os espaços fechados, acho que é mais por aqui agora que vamos. Okay. Mas recomendo a qualquer pessoa que esteja a passar por situações semelhantes. Ok. Epá, eu não sei mais o que é dizer, porque acho que a tua história de vida é incrível. Ou seja, passaste por tanta coisa e a tua força de vontade conseguiu sempre superar isso. Conseguiu sempre superar qualquer problema. Sim, mas espero também não estar aqui a fazer o papel de vítima. Claro, não de todo. Tive muita coisa boa que me aconteceu.
Muita coisa boa. Agora, e diz-me uma coisa, eu estou bastante curioso em tentar perceber, após o esgotamento, após aqueles 10 dias, porque ainda por cima tu tiveste só 10 dias, os 10 dias foi, antes de passar à pergunta seguinte, os 10 dias foi a opção tua por achares que após os 10 dias conseguias voltar e estar tudo bem? Ou seja, no sentido em que eu não posso falhar com o meu trabalho, ou porque já estavas realmente bem e voltaste à tua vida normal? Foi aqui um acordo médico-paciente. Foram 3 ou 4 de internamento e mais 10 em casa, ou neste caso em casa da minha mãe, descanso, sim. Para não estar sozinha. Foi aquilo que acordámos. Para mim, honestamente, 10 dias parada parecia-me excessivo. Pois, imagina, para quem tinha uma vida tão ativa, não é? Sim. Ou seja, 10 dias parado é terrível. É dar um tiro no pé, não é? E era em casa, não era mais lado nenhum, porque eu precisava mesmo de descansar. Então, ocupar a cabeça. Sim, então... Tens algum hobby, alguma coisa que gostes de fazer para além de fazer medicamentos? Ou fazer... a trabalhar nesta área. Olha, eu adoro dançar. Não o faço mais porque tenho alguns problemas de articulações e de costas, mas eu adoro dançar. Adoro. Okay. E em casa danças? Danço quando ninguém está a ver dança. É isso. Ou seja, tens ainda um pouco de vergonha, não é? Mas é normal, não há problema nenhum nisso. Mas pelo menos soltas-te em casa. Sim. Ok, sim. Isso é bom. Mas não há algum hobby, alguma coisa que te ocupe a cabeça, sabe, pintura, desenho? Eu acho que o meu principal hobby é muito caro, que é viajar, mas eu adoro. Né? Quando eu viajo, estou só focada onde estou, o que vou fazer, o que vou conhecer, a viver as cidades e os locais. E adoro. E lá está, 2019 também consegui ir a Amsterdão, ir ao Canadá e ir à Hungria. Portanto, 3 sítios. Foi bom. Foi muito bom. Aproveitei Budapeste é incrível. Cidade incrível. É incrível. Passei lá o meu aniversário. Sério? Sim. Boa. Com um grande amigo meu. E é de facto aquilo. Aproveitei cada diazinho de férias para estar fora daqui. Para estar fora daqui, não é? E é isso que eu me apaixona imenso e tenho imensa vontade agora do que é que vou fazer em 2020. Já tenho uma ideia. Já tens uma ideia? Já tenho uma ideia, mas... Onde é que vais? Assim, uma viagem grande ou... Olha, há um amigo meu que vai viver para a Áustria, que é um país que eu ainda não conheço. Portanto, com certeza que vou ter com ele para conhecer a Áustria e eventualmente agarramos no carro e vamos à Eslovénia. Sim, eventualmente. Pois é, a vantagem da Áustria é que é tudo ali ao lado. Exatamente. Tens ali uma data de países, tens Itália, tens a Alemanha, tens a Hungria, depois para baixo tens os Balcãs, portanto é tudo ali. Exatamente. Pertinho. A Eslovénia é dos poucos também que eu ainda não conheço e ele também não, portanto se calhar vamos fazer isso. Não sei, olha, não peço que agora que vou começar um novo trabalho, não é? Não peço assim tantos sítios diferentes, mas se for pelo menos metade do que eu já fiz em 2019 já vai ser muito bom. Isto, quem trabalha por computador tem os dias de férias muito contadinhos. Claro, mas vai dar com certeza para viajar. Agora aqui a segunda pergunta que te queria fazer era como é que as pessoas lidaram contigo depois de voltar? Quando tu voltaste, ou seja, a partir do momento em que tu voltaste, como é que as pessoas olharam para a tua situação, para aquilo que te aconteceu e lidaram contigo a partir daí? Na empresa ninguém soube que eu tive um esgotamento, porque essa informação é confidencial. Portanto, aquilo que eu disse não foi mentira. Eu tive uma infecção, tive que estar internada e tive que estar de baixa. E, portanto, as pessoas, poucos dias depois de eu regressar ao trabalho, já estavam a agir como se nada fosse e estavam a ser aquilo que elas são. Portanto, não houve assim uma grande diferença, tal como não houve grande diferença quando eu regressei 2 dias depois de ter estado no velório e no funeral da minha tia, e isso as pessoas souberam o que é que tinha acontecido. Não houve assim grande empatia. Sério? Não houve compaixão, não houve empatia? Não. Aliás, houve um aproveitamento da minha situação de estar emocionalmente fragilizada para me conseguir prejudicar ainda mais. Como por exemplo? Tudo aquilo que eu já disse de e-mails insultuosos e tentativas de sabotagem. Mesmo nessa altura? Sim, mesmo nessa altura.
sim. Porque ainda por cima, depois com a reestruturação e houve um despedimento coletivo e tudo, aquilo que as pessoas pensam é se alguém for despedida, que não seja eu, que seja ela, por motivos que eu vou tentar arranjar. Percebes? Ok. Do género, se houver aqui alguém que dê um tiro, que o tiro me passe ao lado e atinja a ela. Sim. Pronto. E as pessoas preocupam-se mais com isso do que em trabalhar propriamente. Estás a perceber? É muito complicado. E sei que não é só nesta indústria, sei que é noutras indústrias também. E esta indústria tem muita coisa boa. Eu já passei por muitas empresas boas, conheci pessoas excepcionais, tenho amigos farmacêuticos, da indústria farmacêutica e também que não são farmacêuticos e trabalham nesta indústria. Esta indústria tem coisas muito boas, mas de facto há sítios que não recomendo a ninguém trabalhar. Pô, ok. Bom, depois desta história incrível de vida, pergunto como é que tu lidas hoje com a tua ansiedade? Como é que tu lidas hoje com aquilo que te rodeia, não é? Pronto. O que é que te deixa hoje ansiosa? Pronto. O autoconhecimento que eu adquiri com a psicoterapia agora ajuda-me a ser muito mais racional. Eu, por exemplo, continuo a ter insónias, mas é muito mais raro. Mas quando tenho, em vez de desesperar e entrar numa ansiedade, não consigo dormir, meu Deus, como é que vai ser amanhã o meu dia de trabalho, não me vai render nada porque eu estou aqui cheia de sono e vou ter que conduzir, e como é que eu vou conduzir se não dormia? Em vez de ficar... Exatamente. Começar a remoer, não é? Em vez de ficar nisto, não, porque é que eu estou assim? Pois eu estou assim porque esta semana tive uma reunião difícil e para a semana tenho um projeto para apresentar e, portanto, estou ansiosa. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um chá, vou tentar ver qualquer coisa na televisão, vou ligar à minha amiga dos Açores, que é sempre uma vantagem porque é 1 hora antes, portanto não estou... Exatamente. Portanto, se é à meia-noite é às 11 que eu lhe estou a ligar e ela é muito querida e fica ali a falar comigo. Até vou evitar sempre os comprimidos, mesmo até à última. Pois é isso que eu te ia perguntar. Tu deixaste de tomar os comprimidos para dormir e ansiolíticos? Eu praticamente deixei de tomar. Há um relaxante muscular que é diazepam, que se toma quando se tem dores de costas e dores musculares, pronto. Sim. Que eu tomo muitas vezes quando estou mesmo aflita das costas e que tem esse efeito que é a pessoa fica a dormir. Mas eu não tomo pela ansiedade, eu tomo mesmo quando estou muito mal das costas. Mas tomas ou seja, tomas como relaxante muscular, mas tomas à noite? Ou seja, tomo à noite, para te ajudar a dormir, não é? Para me ajudar a dormir e para ajudar a que eu no dia seguinte as minhas costas sejam melhores. Ok. Não é com a intenção de induzir o sono, é mesmo com a intenção de eu ficar melhor das costas e obviamente que aquilo me ajuda a ter uma noite melhor. Ok. Mas eu praticamente deixei de tomar. E não quer dizer que não volto a tomar em situações específicas que eu precise, não quer dizer, mas eu acho que agora já tenho outras ferramentas para me ajudar a dormir e a lidar com a ansiedade. Pá, incrível. E que conselho darias a quem está a passar ou sim, eu ia dizer que já passou, mas aí não faz sentido a pergunta. Portanto, a quem está a passar pelo mesmo problema? Olha, eu acho que começaria, antes de dar conselhos a quem vive este problema, começaria por dar alguns conselhos a quem convive diariamente com quem tem este problema da ansiedade. Ou seja, pais, namorados, namoradas, irmãos, amigos, porque, como nós já dissemos há pouco, quem não tem este problema, quem não vive a ansiedade diariamente, tem muita dificuldade em entender-nos, e é normal. E portanto é muito importante por vezes dar-nos algum espaço, mas saber ajudar, saber que existem dias muito negros, existem dias muito maus em que a ansiedade toma conta de nós todo o dia. É verdade. E nesses dias, se nós tivermos alguma coisa combinada com amigos, por exemplo, eu já tive, e felizmente eu tenho amigos espetaculares que me compreendem. Eu já tive que ligar a uma amiga minha e dizer: Inês, eu sei que eu combinei de ir jantar à tua casa hoje, mas eu
não consigo sair do sofá, quanto mais pegar no carro para ir aí. Porque hoje, se me fizesse um buraco no peito, era tudo negro cá para dentro. Porque há dias muito maus. E aí, tal como a Inês, as pessoas não nos podem julgar, não podem dizer que somos cortes, muito menos se for, lá está, em espaços fechados, com o teto muito baixo, com muita gente. Há dias que não dá. Há dias que só pedimos um bocadinho de compreensão e não dá. E também, por favor, não digam, como eu ouço tantas vezes, que a ansiedade é uma moda, que estas coisas da saúde mental que é uma moda, porque não é. O facto de nós estarmos agora a falar mais abertamente sobre isto não quer dizer que seja uma moda. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário, exatamente. E também não são só coisas da nossa cabeça, tal como partir um ombro não são só coisas da nossa clavícula, como escreveu também o Guilherme Girinhas, tem um post no Instagram extraordinário no Dia da Saúde Mental sobre isto. Isto não são só coisas da nossa cabeça e não é toda a gente que sabe o que isto é. No outro dia ouvi alguém dizer, sim, a ansiedade, eu também sofro. Aquela vez que eu ouvi o meu nome no aeroporto chamarem porque eu estava atrasada para o voo, foi uma ansiedade. Isto não é ansiedade, ok? Stress é uma coisa, é uma reação do nosso corpo e da nossa cabeça a uma situação, a algo que nos acontece. Ansiedade é uma preocupação constante, é um sentimento de tensão constante, parece que nós não conseguimos corresponder às expectativas de nada e que tudo nos está a exigir qualquer coisa e nós não conseguimos lá chegar. E o pânico, como nós já referimos, numa forma extrema de ansiedade, é uma sensação de morte iminente. Portanto, não é toda a gente que sofre disto e por isso aquilo que nós pedimos é compreensão, é só isso. E na mesma onda, e agora que o Natal já passou, também quero aqui dizer que o Natal é uma época muito difícil para muita gente, porque é uma época em que nós nos sentimos pressionados a estar felizes, porque esta quadra de afetos e muitas vezes é quando nos lembramos que a família se calhar não é aquela que nós desejaríamos, que sentimos mais falta de alguém que partiu, essa felicidade, essa pressão para estar feliz acaba por ser contraproducente e é muito complicado. E há elementos da família que nós não escolhemos e que nem sempre nos fazem sentir bem e por isso o Natal às vezes obriga-nos a estar com essas pessoas e eu sou muito a favor de acabar com esta ditadura do sangue que existe e aqui a todas as pessoas que estão a ouvir e que se estão a identificar com o que eu estou a dizer saibam que existem instituições a precisar de voluntários no dia de Natal e na consoada, às vezes para servir refeições aos sem-abrigo ou outras instituições cujos funcionários às vezes querem passar o Natal com a família e não podem porque estão a trabalhar e às vezes quem não se sente tão bem em estar com certa parte da família pode integrar essas instituições nesses dias e tudo aquilo que compromete a vossa saúde mental, tudo aquilo que vocês achem que não é bom para vocês, libertem-se disso e eu acho que é muito importante. Agora, na onda dos conselhos a quem vive com este problema. E este podcast é muito importante também e eu tenho de fazer este agradecimento agora publicamente, porque o facto das pessoas se conseguirem identificar com algumas histórias, como eu já consegui, seja com figuras mais mediáticas ou pessoas totalmente anónimas como eu, com vários tipos de histórias,
muitas vivências diferentes. Isto é muito importante para nós não nos sentirmos ETs. Eu lembro-me de ouvir aqui um rapaz a dizer que o pai dele estranhava muito a forma como ele tirava café, porque ele enchia o depósito no mesmo momento que carregava no botão e tirava a cápsula e tirava a chávena e era tudo. E eu, por exemplo, uma das coisas que eu estou a trabalhar agora é eu não consigo ler um livro. Não consigo. Se for alguma coisa de trabalho, eu consigo ler. E consigo saber quais são os pontos importantes e o que é que eu tenho para fazer. Sério? E tudo. Não consegues abstrair? Não consigo concentrar num parágrafo. Okay. Porque eu estou sempre a pensar noutras coisas e então aquelas linhas, para mim, eu posso ler, mas eu não consigo assimilar a informação. E isto é muito estranho para muitas pessoas. Pode ser que alguém que me esteja a ouvir se esteja a identificar com o que eu estou a dizer, mas eu ainda estou a trabalhar nisso, nesse sentimento de não conseguir focar-me no presente. Estou sempre a pensar ou numa coisa que tenho que fazer a seguir ou naquilo que me aconteceu hoje. Portanto, eu ainda não consigo ler. Recomendo a toda a gente também ver um documentário. Eu acho que está no YouTube. Chama-se Nadia, Anxiety and Me. Nadia é Nadiya, que ela era uma concorrente do MasterChef britânico e ela faz um documentário sobre a sua própria ansiedade. Não quero estar aqui a dar muito spoiler, mas ela inclusivamente vai a um instituto de investigação de saúde mental que há na Inglaterra e que estuda eventuais componentes genéticas que isto pode ter e outras coisas, e chegam a conclusões muito, muito engraçadas. É um documentário espetacular. Tem que ir ver. Nadia, Anxiety and Me, e recomendo muito. E para além de procurarem ajuda psicológica, encontrem também o vosso escape, que lá está, pode ser fazer crochê ou cantar ou dançar, e façam-no regularmente, porque não é quando estamos a ter um ataque de pânico que claro. Vamos pegar no crochê, não é? Não dá mesmo, portanto é tentar no dia-a-dia integrar estas pequenas coisas que nos fazem sentir bem e coloquem-se em primeiro lugar, como eu fiz em 2019. Coloquem-se atribuam prioridade a vocês mesmos, um voto de legitimidade àquilo que estão a sentir, em qualquer época que seja, em qualquer altura que seja, e cuidem de vocês, porque a vida passa muito, muito rápido e nós vivemos dentro da nossa cabeça todos os dias, portanto temos que cuidar muito bem dela para conseguir estar em pleno nesta vida. Pá, eu não tenho mais nada a dizer. Eu falei imenso, não é? Como sempre. Não falaste, foi ótimo, foi incrível. Obrigada. Eu não tenho absolutamente mais nada a dizer. Adorei esta conversa, adorei mesmo. Acho que foi dos episódios que mais gostei de fazer. Porque acho que tens uma história de vida incrível, tens uma história de vida brutal, e de superação, sobretudo. Portanto, olha, os meus parabéns. Gostei mesmo muito. Obrigada. Também foi num bom momento esta conversa, porque... Não, tu tens um futuro próspero à tua frente agora. Tens um futuro próspero à tua frente. Portanto, é ir. 2020 vai ser incrível para todos, tenho a certeza. Mesmo. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. Obrigada eu. Pronto, e malta, a todos vocês, obrigado por terem ouvido mais um episódio e até ao próximo. Beijinhos e abraços.